Aí tava eu lá no Instagram, trocando umas mensagens com o pessoal nos comentários de um post que eu tinha feito, e uma das pessoas que estava participando falou assim: esse negócio de estudar, na verdade, é quase sempre meio chato, mas a gente tem que ir dando um jeito de tornar a coisa menos insuportável, né? Mais ou menos isso. A pessoa estava tentando ser delicada comigo e tal, porque afinal de contas a minha conta é uma conta sobre aprendizagem. E talvez você esteja pensando aí com seus botões: bom, eu acho que esse garoto até que tem uma certa razão, mas eu discordo. E eu discordo com argumentos, tá bom? Então eu vou te dar o primeiro argumento, que é o seguinte: nós só evoluímos e estamos aqui vivos até hoje por causa da nossa capacidade de aprender. Como animais, nós somos muito ruins. Nós não temos garras, nós não temos dentes afiados, nós não corremos muito, não nadamos rápido, não, não pulamos muito alto. Quer dizer, a gente como animal mesmo, numa floresta, a gente é muito indefeso. Mas nós temos uma capacidade muito grande de aprendizagem e foi isso que fez a gente criar ferramentas e criar estratégias de grupo para caçar um animal muito mais fortão do que a gente e tal. Então, a aprendizagem, essa nossa imensa capacidade de aprendizagem, ela está diretamente ligada à nossa evolução. E tudo que está diretamente ligado à evolução está ligado também ao prazer. Por quê? Porque quando você liga uma característica, uma atividade ao prazer, você garante que o indivíduo vai executar aquela atividade mais vezes. Exemplos clássicos: comida. Comida está ligada ao prazer, fundamental para a sobrevivência individual. Sexualidade. O sexo está ligado ao prazer, fundamental para a sobrevivência como espécie. E a aprendizagem também está ligada ao prazer, justamente porque ela foi fundamental para a nossa sobrevivência como espécie. Então, esse foi o meu primeiro argumento. Do ponto de vista evolutivo, faz sentido que aprender é muito prazeroso. Pega uma criança de 3 anos aprendendo um negócio novo, descobrindo alguma coisa nova. Ela está em êxtase. Então, aprender é realmente prazeroso. Agora, tem aprender e tem estudar, né? E aí a gente tem que distinguir essas coisas. O que é realmente muito chato é você fazer coisas que não dão resultado. E a forma como a gente estuda, baseado naquilo que a gente aprendeu na escola, né, em termos de processos de estudo, ela é uma forma extremamente ineficiente e ineficaz. Ou seja, ela leva muito tempo e, além disso, gera muito pouca aprendizagem. Então não tem como uma atividade dessa ser prazerosa. Agora, se você torna essa atividade uma atividade eficiente, uma atividade que dá resultado, uma atividade onde você vê progresso, ela passa a ser uma atividade prazerosa. Tá? A gente vai ver isso com muito mais detalhe e com base numa pesquisa muito mais recente que está resumida num livro de divulgação científica que se chama Flow, que foi escrito pelo próprio pesquisador que identificou essa coisa do flow e trouxe para a vida real das pessoas. Se você gostou da proposta, já dá aquele joinha maroto para a gente espalhar mais aprendizagem aí pelo Brasil afora, que a gente está precisando disso. Se você está chegando agora, eu sou Ana Lopes, fundadora da Mais Aprendizagem, e tudo que eu faço aqui nesse canal é para mostrar para as pessoas que aprender é sim prazeroso e pode ser muito mais produtivo. As duas coisas, inclusive, estão ligadas, como a gente vai ver em detalhes nesse mapa mental aqui. Vamos lá para ele? Então vamos ver se é possível gostar de estudar mesmo entrando nesse tal de estado de flow. Tá? Vamos ver primeiro o que é esse flow. O flow é um conceito que foi identificado por esse pesquisador, Mihaly, esse nome cheio de consoante aqui que ninguém sabe pronunciar, não sou só eu. Tá? E esse pesquisador, ele publicou, depois de muitos anos de pesquisa, esse livro aqui que felizmente tem tradução no Brasil, porque esse livro é um livro absolutamente maravilhoso. No Brasil se chamou de Flow mesmo. Se eu fosse traduzir, eu traduziria por fluidez, mas algumas pessoas traduzem por fluxo, é a tradução mais comum. Mas o pessoal da publicação mesmo, da editora, resolveu deixar flow, e aí falou a psicologia do desempenho da felicidade. Aí, gente, dá um tempo para a editora, né? Isso é um livro de divulgação científica, mas você tem que dar um empurrãozinho nas vendas, afinal de contas as pessoas que publicam livros precisam sobreviver. Então eles colocam essas coisas assim que deixam a gente meio desconfiado. Mas esse é um livro de um pesquisador, baseado em décadas de pesquisa dele e de pares dele, e é um livro de divulgação científica, ok?
Aliás, um livro maravilhoso, daqueles para virar livro de cabeceira, tá? É um livro realmente profundo e no final ele vai ficando cada vez mais profundo, vai falando sobre o significado da vida e tal. Então é um livro muito bom de você ler. Mas eu não vou esperar que você leia. Eu vou te dar algumas dicas aqui e não deixe de ir até o final desse vídeo, porque no final, depois que eu mostrar para você o que é o flow, qual o principal conceito associado, como que você vai fazer para, na hora que estiver estudando, você estruturar as coisas de forma que você consiga entrar em flow, que é um estado desejável, a gente vai ver daqui a pouco, e associar o prazer do flow com os estudos. Que essa é a forma natural das coisas acontecerem. Não acontece porque a gente aprendeu tudo errado, digamos assim. Tá? Mas, vamos lá. Qual é a pergunta de pesquisa do Mihaly, do jovem Mihaly, que estava lá fazendo o PhD dele? O que faz que as pessoas tenham uma sensação de satisfação duradoura? Que é a tal da felicidade, né? Uma coisa é a sensação do prazer imediato, né? Outra coisa é aquela sensação de satisfação normal com a vida. Você está bem, você está satisfeito, você está levando a sua vida e tal. Então, tem pessoas que têm isso naturalmente na vida delas e tem pessoas que parece que nunca conseguem se sentir satisfeitas. Então, ele foi investigar essas pessoas que se sentem satisfeitas, porque a psicologia cognitiva vai por esse caminho. Vamos pegar o cara que tem aquela característica que a gente quer alcançar e descobrir o que ele faz de diferente. Certo? Então, essa era a pergunta. E aí, ele teve a sacada, depois de alguns estudos que envolveram muitas pessoas, né, pesquisa com muitas pessoas e tal, um estudo muito interessante, que tinha um relógio que dava uma vibradinha de vez em quando no pulso das pessoas. Então, tem umas coisas muito bacanas nessa pesquisa. Mas, para o vídeo não ficar muito longo, eu já vou direto para a sacada que ele teve. A sacada dele é que a satisfação vinha de atividades que estavam estruturadas de uma maneira especial que ele chamou de experiência ótima. Então, quando eu estiver falando de experiência ótima aqui, eu estou falando desse termo técnico que o Mihaly descreveu. E eu vou falar para vocês o que é uma experiência ótima daqui a pouco. Tá? E depois como, no final, né, a gente vai ver como transformar uma atividade de estudo trivial do dia a dia numa experiência ótima. É mais fácil do que você imagina. Tem uma outra coisa importante aqui nessa descoberta do Mihaly. E ela é importante, ela é interessante, justamente porque ela é totalmente contraintuitiva. O que a gente imagina que nos traz felicidade? A gente ficar de perna pro ar, ou curtindo a vida doidado, ou alguma coisa assim. Vamos ficar de pernas pro ar por enquanto. Seria você ficar num ócio completo. Isso, normalmente, não gera felicidade. Na verdade, se você ficar muito tempo ocioso, você começa a desorganizar a sua psique, né? A sua estrutura psicológica, e aí você passa por um período de tédio, né? Que já é o início dessa desorganização, e depois você pode, inclusive, desenvolver problemas psiquiátricos mesmo, leves ou tal. Sempre começa leve, né? Depois pode piorar. Mas, enfim, o ócio não é, ao contrário do que muita gente pensa, o que vai levar à felicidade. Eu quero contar para vocês um comentário que eu achei muito interessante, que foi feito por um outro psicólogo, um canadense, ele chama Jordan Peterson, e hoje ele tá numa outra arena, assim, ele é famoso por umas outras coisas, mas ele tem umas aulas, até antigas, que ele dava na Universidade de Toronto, no Canadá, né? E essas aulas de psicologia. E ele, além de ser professor de psicologia, ele era também um terapeuta. Então, ele clinicava também. E ele disse que pegou um paciente e falou para o paciente, ok, o que você mais quer na vida? Aí o paciente vira para ele e fala, eu queria mesmo era passar a vida na beira da praia, tomando água de coco, né? Num país tropical, que estava no Canadá super frio. Aí o terapeuta, né, o Jordan Peterson, virou para ele, sei. E aí suponha que você conseguiu, ganhou na loteria e foi para a beira da praia, num lugar paradisíaco, e passou o dia inteiro tomando água de coco, tomando sol e água de coco, né? E aí, você vai fazer o que no segundo dia? Vai ficar o dia inteiro de novo tomando sol e tomando água de coco? Ou seja, ele estava querendo mostrar pro cara que aquilo não ia dar certo. Aquela ideia de felicidade que ele tinha, de que todos os problemas seriam resolvidos, simplesmente não existe. Você não consegue
né? Por mais que você ame a praia e o lugar seja muito bom, e não sei o que, tem uma hora que você se cansa daquilo, né? E geralmente é mais rápido do que a gente imagina. Então, só para mostrar, para reforçar por um outro ponto de vista, de um outro pesquisador, que o ócio, ou simplesmente ficar de perna para cima e não fazer nada, não é o que vai trazer essa satisfação, essa tranquilidade emocional. Pelo contrário, o que o Mihaly propõe é que são as experiências ótimas, experiências que estão estruturadas de uma determinada maneira, é que vão trazer essa tal felicidade que a gente tanto busca. Então vamos lá ver o que é isso, né? Então, afinal de contas, o que é estar em flow? O que é você estar nesse estado especial que é o flow? Primeiro, ele é um estado de altíssima concentração, o que já dá para desconfiar, então, que poderia ser uma boa para estudar. Porque, afinal de contas, a concentração é fundamental para você aprender com mais eficiência, né? Não ficar toda hora perdendo o fio da meada. E a gente vai ver os exemplos no final do vídeo de como usar isso nos estudos, como atingir esse estado de alta concentração nos estudos. Mas o que essa alta concentração gera? Gera que você normalmente perde a noção não só do tempo, mas também do ambiente à sua volta e de si mesmo. Sabe aquela atividade que você se concentra tanto, 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 que você não vê o tempo passar, as pessoas podem estar fazendo barulho à sua volta e você esquece até de você mesmo? Por exemplo, quando você se dá conta, você está morrendo de fome, morrendo com vontade de ir no banheiro, ou com dor no braço de tanto fazer aquela atividade. Esse é o estado de flow. Todo mundo alguma vez já passou por isso. Pode ser, por exemplo, jogando videogame, pode ser numa leitura, tá? E por que essa alta concentração acontece? Porque a pessoa acaba jogando todo o foco dela na atividade. Então ela não pensa nela mesma, né? Se ela está com a coluna doendo ou não, ela não pensa no barulho que estão fazendo lá fora e ela não pensa no tempo. Ela está focada completamente na atividade. E isso acaba sendo um fator de altíssima produtividade. Porque você não se distrai com nada e aí você aprofunda e você entra no negócio. Então, é realmente um estado bastante desejável. Além do que, esse é um estado que, se você consegue entrar nele com frequência, você acaba tendo uma sensação geral de satisfação muito maior com a vida. Tá? Essa era a grande sacada, essa foi a grande sacada dessa pesquisa. E esse estado, obviamente, exige esforço. Lembra que a gente falou agora há pouco que não é o ócio que vai te levar ao flow, que vai te levar à felicidade plena e completa. O que vai te levar é uma atividade feita com engajamento total, com entrega total. Isso envolve um esforço. Mas, nessas condições, o esforço é totalmente natural e não envolve nenhum tipo de sofrimento. Isso acontece, por exemplo, quando você, uma pessoa que gosta de ler, pega um livro que é muito bom e ela entra na história e começa a se envolver com aquela aventura, quando ela vai ver, já está amanhecendo o dia. Tá? Quem tem o hábito de leitura já passou por essa experiência, né? De você se engajar tanto com a história que você perde a noção de tudo, e aí, quando você vê, você perdeu a noite de sono. Não é uma coisa que eu recomende você fazer com frequência, mas acontece. Tá? E é um exemplo bastante comum. Outro exemplo bastante comum é com jogos. Pode ser jogo eletrônico, jogo de tabuleiro, mas é bem comum num jogo, pelas próprias características do jogo, você se envolver tanto que você entra em estado de flow. Se for um jogo bem elaborado, tá? Jogos muito simples geralmente não geram tanto esse estado. E a gente já vai ver por quê, certo? E a resposta para isso está no conceito central para você entrar em flow com mais frequência, ter mais controle disso, que é a experiência ótima. Então, como eu falei, experiência ótima é um conceito técnico aqui dentro dessa área de pesquisa do flow. E como a gente viu, a experiência ótima e o flow estão sempre ligados a alguma atividade. Tem que estar ativo. Mas ativo de que jeito? Tem 4 características importantes dessa atividade. Primeiro, você tem que ter uma meta bem específica. Então, por exemplo, se você está tricotando, a sua meta é fazer mais 10 centímetros do cachecol que você está fazendo. Tá? Só uma meta que você poderia ter. Geralmente essas atividades, trabalhos manuais, fazem com que as pessoas entrem muito facilmente em flow. Ou se você está fazendo exercícios, você tem a meta de fazer X exercícios.
exercícios de matemática, de física, de alguma coisa assim. Então tem que ser uma meta bem específica. Eu vou dar mais exemplos depois de como que você aplica isso nos estudos. Além de ter uma meta muito específica, você tem que saber quais são os passos que você tem que dar. Eles têm que estar muito bem definidos e geralmente eles obedecem a algumas regras. Essas regras elas têm que estar muito claras para a pessoa que está executando ali, por exemplo, a pessoa que está fazendo o tricô, ela sabe que está fazendo um cachecol, ela sabe até onde ela tem que tricotar para chegar ao tamanho do cachecol, senão ela vai ficar tricotando infinitamente, né? E além de claras, você tem que aceitar de boa essa regra. Não pode ser uma regra com a qual você fique brigando, certo? Em outras palavras, tem que ser uma regra que faça sentido para você. Aí tem a questão da habilidade. Quando você está desenvolvendo qualquer atividade, em geral, é exigido que você tenha algumas habilidades. E essa habilidade, ela tem que estar num nível compatível com a meta e com os passos que você tem que dar para chegar nessa meta. Por exemplo, eu dei o exemplo do tricô. Tricô você pode ter aquela pessoa que tricota um cachecol para cada membro da família para cada inverno, ou seja, ela faz um pouquinho de tricô, e tem aquela pessoa que faz peças super elaboradas o ano inteiro e que tricota 6 horas por dia, né? Então, essas duas pessoas têm níveis de habilidade completamente diferentes, porque elas desenvolveram, uma desenvolveu mais e a outra trabalha com aquilo muito esporadicamente. E aí acaba que uma fica com mais habilidade. Então, de repente, para essa pessoa que tricota em alto nível, fazer um cachecol é muito básico. Ela não vai entrar em flow fazendo um cachecol. Porque, então, essa experiência de fazer um cachecol não vai ser uma atividade ótima para ela, mas vai ser para aquela pessoa que tem um nível de habilidade muito básico e gosta mesmo de fazer cachecol. Então, a questão de se a experiência é ótima ou não depende muito da pessoa e da relação dela com a meta, certo? E das habilidades dela com a meta. E você tem que ter, por último, um mecanismo de feedback. Ou seja, você tem que saber, de preferência rápido, né, se você está no caminho certo. Né? Então, numa atividade como tricô, como tocar música e tal, o feedback ele vem meio que imediatamente, né? Porque você está ali fazendo o seu cachecol e você está vendo se ele está crescendo, se os pontos estão saindo direitinho e tal. Se você está tocando música, você está vendo se está afinado, se está desafinado, se você acertou a nota, se não acertou e tal. Então, algumas atividades têm um feedback natural da própria atividade, gerado pela própria atividade, e algumas atividades você tem que criar algum tipo de feedback, ou tem que pedir ajuda para alguém para ver se você está no caminho certo. Porque o papel do feedback é te dar a sensação de progresso, porque você está vendo ali se você está indo no caminho certo, se não está, como esse feedback é rápido, por isso ele tem que ser rápido, você já conserta e já vai por um caminho melhor. E ele também é o cara que vai aumentar a sua habilidade, vai possibilitar você aumentar a sua habilidade, que também dá a sensação de progresso. E a sensação de progresso é um pilar fundamental da motivação. E é por isso que as pessoas entram em flow. Porque elas estão naquela atividade que está num nível ótimo de aprendizagem para elas. Né? Ela está melhorando a habilidade, está usando o máximo da habilidade dela e ainda está melhorando essa habilidade um pouquinho. Então, aquilo é extremamente prazeroso para ela, ela acaba entrando num estado de alta concentração, não quer pensar em mais nada, por causa desse prazer inerente da atividade quando ela é estruturada dessa forma, na forma de experiência ótima. Tá? Vamos ver aqui alguns exemplos de experiência ótima. Um exemplo aqui seria uma lista de continhas de somar para fazer. Tá? Isso é uma atividade de estudo. Para uma criança que está aprendendo a somar, se ela já entendeu mais ou menos como que funciona a soma, mas algumas coisas ela ainda tem meio que contar nos dedos, ou contar o feijãozinho, e tem que parar para pensar, aquilo ali pode ser uma experiência ótima, principalmente se tiver um adulto ali dando um feedback, falando assim, tem certeza, né? Não fazendo a conta para ela, mas dando um feedback, tem certeza, pensa de novo, faz de novo essa conta e tal. Então você vai ajustando ali o trabalho da criança e aquilo acaba sendo uma experiência ótima e a criança pode facilmente entrar em flow. A criança tem até mais facilidade para entrar em flow. Né? Os adultos são muito ansiosos e tal e acabam tendo uma certa dificuldade. E essa mesma atividade, uma lista de continhas de somar para fazer para um adulto escolarizado, ela é um tédio mortal. Então, o problema não está na atividade, tá
na forma como você olha para essa atividade e no teu nível de habilidade para fazer isso também. Certo? Então, se for fácil demais, fica um tédio. Agora vamos ver um exemplo oposto disso. Então, suponha que você quer ler um livro clássico. Qual o problema, entre aspas, dos livros clássicos? Qual é a questão? Que geralmente são livros antigos, né? Para ele ter se tornado um clássico é porque ele venceu aí o teste do tempo. Então, geralmente são livros mais antigos. Aí eles têm uma linguagem diferente do que a gente está acostumado no nosso dia a dia, em relação a textos contemporâneos, por exemplo. Ele tem costumes, né? As personagens fazem umas coisas que a gente normalmente não faria, tem objetos, de repente você vai ler um romance do século XVIII, o cara anda de carruagem, e aí tem vários nomes para carruagem, tem diferentes tipos de carruagem, né? E aí você tem que ficar procurando, tem um vocabulário mais rico, mais diferente do que a gente está acostumado. Ou seja, tem uma série de empecilhos aí, uma série de obstáculos. E o que que acontece? A gente tem vários tipos de leitores, né? Não necessariamente a leitura de um clássico vai ser uma coisa difícil. Você tem um leitor que é um leitor maduro. E aqui, maduro não quer dizer que ele seja mais velho. Você tem pessoas de 40, 50, 60 anos que não amadureceram como leitores, e aí podem começar aos 40, 50, 60 anos tranquilamente, fazendo todo um trabalho de gostar da leitura. Inclusive tem um artigo lá no blog em que eu falo de estratégias para você aprender a gostar de ler também. E aí eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você ir lá e ler esse artigo, que ele está bem completinho. Tá? Mas, por enquanto, vamos entender que existem leitores maduros, ou seja, leitores que têm uma caminhada de leitura muito grande, né, e que foram aumentando o nível de dificuldade das coisas que essas pessoas liam. E tem aqueles leitores que estão começando na caminhada. Eles resolveram que agora vão começar a ler. Ou são crianças, ou alguma coisa desse tipo. Então, para um leitor maduro, ler um clássico é um desafio, mas um desafio que está ao alcance dele. Então, ler um clássico pode sim ser uma experiência ótima. Ele está aumentando um pouquinho a habilidade dele, o vocabulário dele, a capacidade de entender um ambiente que ele nunca conheceu pessoalmente, e todas essas coisas, né? Então, essa puxadinha, essa coisa um pouquinho mais difícil, é que vai transformar a leitura de um livro clássico para um leitor maduro numa experiência ótima. Para um leitor iniciante, essa mesma experiência de pegar um livro clássico para ler pode gerar ansiedade, porque ele não está conseguindo, e aquele troço é obrigatório, e não sei o que, tal. Ou frustração. Às vezes ele não está lendo porque é obrigatório, porque ele viu que alguém dizer que aquele livro é importante, tentou ler e não estava entendendo nada, estava batendo cabeça, demorava 10 minutos para sair de uma página, aquela coisa toda. Então, para essa pessoa, a leitura de um livro clássico nunca vai ser uma experiência ótima. Ela tem que pegar outro tipo de livro para começar a construir um hábito de leitura até que ela se torne uma leitora madura o suficiente para que um livro clássico possa ter a chance de ser uma experiência ótima para ela. Faz parte do processo normal, certo? Então, a experiência de transformar uma atividade numa experiência ótima e conseguir, através disso, entrar em flow na maioria das vezes, ou metade das vezes, ou algumas das vezes, depende muito do seu nível de habilidade. Agora, tem uma outra coisa. A experiência ótima, né? Como você define a experiência, se ela é ótima ou não, ela é altamente subjetiva, ou seja, depende de pessoa para pessoa, não só por causa do nível de habilidade que ela tem para executar aquela tarefa, mas por uma outra razão, que é a forma como você olha para aquela atividade. Então, se a pessoa olha com desinteresse, ela não faz nenhuma tentativa de se engajar, nenhuma tentativa de entender alguma coisa que ela não está entendendo, né? Se ela não faz nenhum esforço, né? São todas as características ali do flow. Se ela não tenta se concentrar, fica fazendo 3 coisas ao mesmo tempo e tal, ela não vai conseguir transformar aquela atividade numa experiência ótima, portanto, a chance dela entrar em flow é muito menor. Né? Então, eu já dei várias dicas de coisas assim que atrapalham a sua capacidade de ter prazer na aprendizagem. Por exemplo, você tentar ouvir música, conversar com alguém e estudar. Não dá certo. Né? Não só porque você não aprende, mas porque aquela experiência acaba sendo irritante, estressante, etc. e tal. Então, a chave acaba sendo
o engajamento, né? Tudo isso pode ser resumido, né? Você tem que ter uma meta, aquelas coisas todas, né? Com passos bem definidos e tal, tal, tal. Mas, além disso, tem que ter a sua disponibilidade de se engajar, a sua vontade de se engajar naquela tarefa. Então, se eu vou pegar um livro para ler, eu vou pegar um livro para ler e eu vou entrar naquela história. Eu não vou ficar pensando no próximo livro, eu não vou ficar pensando no livro anterior, eu não vou ficar pensando que esse negócio de ler talvez não seja tão importante assim, ou que eu não gosto de ler, o que é pior ainda, né? Eu vou só pensar na história, entender o que está acontecendo, imaginar os cenários na minha cabeça e tal. E aí a chance de eu entrar em flow é muito maior. Ao contrário, se eu estiver pensando em outras coisas, se eu estiver ouvindo música e tentando ler, aquela coisa toda, muito provavelmente você não consegue entrar em flow por mais esforço que você faça. Tipo, não, vou ficar aqui lendo 2 horas até entrar em flow. Não vai conseguir se você estiver com distrações e se você não estiver engajando na história, certo? Então vamos lá voltar para o nosso mapinha. Então a gente já descobriu o que é essa experiência ótima. A experiência é o tipo de experiência que tem a maior probabilidade de gerar um estado de flow. Novamente, não quer dizer que todas as vezes que você tiver uma atividade com essas características, você vai entrar em flow. Se você não estiver bem fisicamente ou psicologicamente, pode ser que mesmo com tudo isso aqui, você não consiga entrar em flow com essa experiência, porque tem outras coisas aí te atrapalhando, certo? Mas e nos estudos? Como é que isso entra? Bom, a primeira coisa que é importante a gente entender é que a principal tese do livro Flow, esse livro aqui, é que qualquer atividade pode ser transformada numa experiência ótima e, portanto, qualquer atividade pode ser fonte de flow e fonte de satisfação. Isso é muito discutido profundamente no livro, as implicações disso e tal. Mas o que interessa para a gente agora, aqui, é o seguinte: se qualquer atividade pode virar uma experiência ótima, e essa experiência ótima pode gerar flow e pode me deixar mais satisfeito, e pode gerar uma relação de prazer com aquela atividade, então os estudos estão na lista, né? Então, estudo pode ser sim uma atividade que gera prazer. E na verdade se você fizer direito, certo? Então vamos ver alguns exemplos de como que você aplica esse negócio, né? Então o que você vai fazer? Você tem que estudar, você tem que fazer alguma atividade. Pode ser assistir uma videoaula, pode ser fazer uns exercícios, pode ser fazer um trabalho e tal. Então, antes de estudar, o que você vai fazer? Você vai pensar em como você vai organizar essa atividade de forma que ela tenha cara de experiência ótima, né? Então vamos ver aqui alguns exemplos, né? O que define a experiência ótima? Primeiro, a meta, né? Então, você pode definir qual é a meta para aquelas próximas 2 horas de estudo. Ou menos tempo, né? Como eu coloquei aqui. Eu vou estudar um livro, uma apostila, que eu estou aqui, eu tenho que estudar ela até o final, e estou cada dia pegando um pouquinho. Então, eu vou estudar e fazer anotações durante 50 minutos. Isso é uma forma. A anotação é interessante porque ela aumenta o engajamento. O engajamento é fundamental, né? Ou eu vou ler das páginas 49 a 73 dessa mesma apostila, tá? Deixa eu voltar aqui. Cuidado na hora de definir essa meta. Ou você define o tempo, ou você define o volume de coisas que você vai estudar. Tentar forçar a barra para que 50 páginas de um texto super denso caibam em 10 minutos de estudo é construir o caminho da frustração. E a frustração não vai te levar ao flow. Então, não tem... Isso é uma coisa errada, uma das muitas coisas erradas que a gente traz da escola. Porque na escola é definido um programa de disciplina ou a matéria do dia e você tem 50 minutos para resolver aquilo e se não resolver, é azar. Tá? Tanto para o professor quanto para o aluno. Porque tem que seguir, porque é o programa, porque não sei o que e tal. E isso é uma atitude que não faz o menor sentido. Porque cada pessoa tem o seu ritmo de aprendizagem, ou de leitura, ou do que quer que seja. Então, ou você define, eu vou fazer X coisas, ou você define, eu vou fazer essas coisas aqui durante X tempos, X horas, X minutos, certo? Então, não dá para você tentar amarrar. Se você tiver muita experiência naquele tipo de atividade, você pode ter uma noção de quanto tempo vai levar, para você poder se organizar. Mas não amarre muito rigidamente, porque vai dar frustração. E a frustração é uma inimiga mortal do flow, certo?
Então vamos lá. Então tá, definir uma meta. Sei lá, resolver 10 exercícios. Ou assistir e anotar uma videoaula. Né? Seria o equivalente a estudar e anotar uma apostila ou um livro. Ok? Então você que define, você que sabe o que você precisa fazer naquele momento, dentro das matérias e das atividades que você tem. Ok? Então vamos lá. E os passos, né? O segundo item é você definir os passos. Então, por exemplo, tem que fazer 10 exercícios. Essa é a minha meta. Definir a meta, agora eu vou definir os passos. Bom, eu posso definir assim. Bom, eu vou revisar um pouco a teoria referente a esses exercícios. Aí vou começar a resolver. E cada um que eu resolver, eu vou conferir com a resposta no gabarito e vou ver se está tudo certo. Ou vou conferir na teoria, se for um material mais conceitual, e vou ver se eu respondi certo, se faltou alguma coisa, se eu botei algum detalhe errado e tal. E aí vou trabalhando dessa maneira, até resolver os 10 exercícios. Tá? Isso aqui que eu estou falando é a regra. Vou até escrever aqui para ficar bem claro. Isso aqui é o terceiro item lá da experiência ótima, que são as regras que você decidiu usar para fazer esses exercícios. Você poderia decidir assim, vou fazer todos os 10 exercícios e depois eu vou ver os gabaritos. Não é a melhor maneira para fins de aprendizagem. Tá? Se é uma coisa de pressa, então você resolve e depois vê lá o que você errou. Mas para aprender, o ideal é você resolver e ter um feedback o mais rápido possível. Certo? Então tem a ver com flow também, essa coisa de você fazer e ver o que aconteceu, e aí ajustar o seu rumo, e aí você vai evoluindo na aprendizagem e na possibilidade de você entrar em flow com essa atividade. Tá? Você pode transformar pode ter só esses 3 passos aqui, ou você pode transformar isso numa coisa mais sofisticada, que é, se eu errei, eu vou pesquisar e fazer uma análise de qual seria a solução correta, e vou anotar isso no meu caderno de erros. Isso já seria um processo, né, um conjunto de regras mais poderoso, geralmente usado por quem está estudando para vestibulares difíceis, está estudando para concurso e tal. Então, isso seria um conjunto de regrinhas aqui e um conjunto de passos, né, que você tem que dar. Aqui eu criei a regra, né, que eu vou resolver um por um. E também criei outra regra aqui, que se eu errar, eu vou pesquisar a solução e vou anotar no caderno de erros para tentar fazer de novo outro dia. E para tentar estudar essa parte que eu não entendi direito, certo? Então, eu estou criando aqui os passos e as regras. Por isso que eu não botei 4 itens aqui, certo? E outra coisa que você tem que fazer é garantir que você tem os recursos para que aquela atividade seja executada sem nenhum tipo de interrupção. Porque se você está lá estudando, aí faltou um livro, você levanta, aí conversa com alguém, aí toca o telefone, né? Porque você não desligou o telefone, que deveria ter desligado. E aí você fica interrompendo a tarefa toda hora, não tem como entrar em flow. Para você entrar em flow, você tem que fazer aquela atividade e só ela durante um tempo grande, porque aí você se envolve totalmente. Outra coisa que você tem que garantir é que o teu nível de habilidade está mais ou menos de acordo com aquilo. Tá? Não adianta você querer estudar, por exemplo, amanhã vai ter um teste sobre tal assunto, mas eu não estudei o assunto anterior. Né? E é matemática não tem jeito. Se você não estuda o assunto anterior, dificilmente você vai conseguir entender o assunto seguinte. Tá? Em raros casos isso acontece porque você mudou completamente de área. Mas, em geral, é assim. Aí você fala assim, eu não quero estudar o assunto anterior, eu quero estudar o da prova de amanhã. Mas não vai conseguir, porque está muito acima da sua habilidade. Porque você não aprendeu nem a base. Né? Então você tem que escolher atividades, procurar se manter dentro de atividades que estejam no seu nível de conhecimento. Por isso a gente tem que manter as coisas em dia, fazer revisão diária, né, do material que você estuda, se você tem aulas todos os dias e tal. Todas essas coisas ajudam você a se manter ali mais ou menos acompanhando o que está acontecendo para que a sua habilidade esteja no nível certo. E tem que criar um mecanismo de feedback. Às vezes, por exemplo, um exercício de exatas, você tem lá a resposta, né, um número. Ou, às vezes, é um exercício mais conceitual, você tem lá a teoria para ver se você acertou aquele conceito. E, às vezes, você precisa de alguém para te ajudar. Né? Um exemplo clássico é, se você está fazendo um mapa mental,
é muito difícil você mesmo fazer a avaliação do seu mapa mental. Então você precisa de alguém que vai olhar o seu mapa mental, alguém que tem experiência, que saiba fazer, e vai dizer, olha, aqui tá legal, aqui nem tanto, aqui tá faltando isso, aqui tá sobrando aquilo e tal. E aí essa pessoa vai te dando um feedback e você vai evoluindo a sua habilidade de fazer mapas mentais, certo? Então, você tem que garantir essas coisas todas aqui, né? Esteja com todo o material lá, todos os recursos necessários. Não pode estar com o tempo corrido, né? Tempo é um recurso. Então, essa coisa de ter que estudar para amanhã é um problema também, porque impede a pessoa de entrar em flow. Ela fica ansiosa, ela fica nervosa, ela sabe que o tempo é curto, que o recurso é escasso. Então, dificilmente você vai conseguir entrar em flow. Por isso, mais uma vez, se você consegue se manter caminhando junto com o curso, no caso de você estar fazendo um curso que tem um ritmo próprio, você garante que você não vai ter sempre uma experiência muito ruim, porque você está sempre estudando com pressa, porque você tem sempre uma coisa para ontem e sempre as coisas estão atrasadas, certo? E aí você tem que ter uma certa disciplina para fazer isso. Mas está aqui a receita de você transformar qualquer atividade que seja parte dos seus estudos em uma experiência ótima. E com isso, você ter uma maior chance de ter experiências prazerosas de aprendizagem. Veja só a questão da habilidade. Se você tem a habilidade no nível certo, você vai acertar a maioria dos exercícios, mas não todos. Esses erros vão te ajudar a entender o que faltou. Então, você vai aumentar a sua habilidade naquela disciplina. Então, o aprender, na verdade, é uma atividade, é uma experiência ótima, natural. É porque as pessoas acabam estudando de jeito errado, né? Estuda em cima da hora, tenta estudar uma coisa que ela não tem a base e coisas desse tipo, né? Não sabe muito bem o que ela vai fazer naquele tempo. Eu vou sentar aqui e vou estudar. O que eu vou estudar mesmo? Eu acho que vou estudar essa apostila. Aí lê 2 páginas e fala assim, não, tá muito chata essa apostila, acho que eu vou assistir uma videoaula. Não tem meta, né? Então todas essas coisas é uma forma de você organizar a sua maneira de estudar, e aí você vai ter muito mais chance de encontrar esse tão desejado prazer em aprender, certo? Agora, adianta, por acaso, você fazer isso um dia só? Uma vez só? Claro que não, né? Você tem que fazer todo dia, em todas as atividades. Você pode começar devagar. Eu vou fazer isso só com matemática, tá? E aí, todas as vezes que eu for estudar matemática, eu vou fazer isso, e aí você vai se acostumando. Pode ser, tá? Mas não é tão difícil assim você estabelecer uma meta, alguns passos e tal, e uma regrinha ali para como a coisa vai funcionar. E você vai fazendo isso atividade por atividade, e a tua probabilidade de ter um momento de alta concentração, de se envolver muito com aquele assunto, aumenta muito. E aí, quando você sair daquilo, isso é uma outra característica do flow que eu acabei não colocando ali no ramo, é que quando você sai dessa experiência, geralmente você sai bem, você sai satisfeito, com a sensação de satisfação, né? Porque você evoluiu, porque você conseguiu, porque você se envolveu, tá? Tudo isso faz com que a atividade seja prazerosa, ok? E não é aquele prazer imediato do joguinho eletrônico, da rede social. É o prazer duradouro, é uma satisfação, na verdade. O nome mais adequado é satisfação. Você sai dali com a sensação de satisfação. Então, para que você use o flow para encontrar o prazer na aprendizagem de uma forma recorrente, ou seja, ser aquela pessoa que diz, não, realmente eu gosto de estudar, eu não acho estudar chato. Eu acho que tem uma matéria ou outra que eu não gosto tanto assim, mas, em geral, eu acho a atividade de estudar interessante. Por quê? Porque você sabe conduzir da maneira correta, você sabe obter resultados e isso vai te trazer esse prazer. Para isso, tem que criar o hábito de fazer todo dia. E eu tenho um aulão, se você ainda não conhece, você precisa conhecer, é um aulão em que eu ensino 3 estratégias para você criar hábitos de estudo. E esse hábito de estruturar cada tarefa que você faz é um hábito excelente para você aprender. Justamente porque é um hábito que vai te fazer encontrar o prazer no aprender dia após dia. Tá? E por que 3 estratégias? Por que eu não pego só uma estratégia? O hábito você cria assim, assim, assim.
Porque existem atividades de características diferentes. Tem atividade que você só precisa marcar no calendário e você vai fazer naturalmente, porque é uma atividade com a qual você não briga muito. E tem aquela coisa que você já criou na sua cabeça, um monstro, que eu odeio esse negócio, eu não aprendo esse negócio, eu não tenho jeito para esse negócio. E aí você tem que usar uma outra estratégia, porque a estratégia para aquela atividade que você não tem nenhum problema é completamente diferente, tá? Então eu identifico 3 situações comuns nos estudos e 3 estratégias para você lidar com essas situações e criar bons hábitos de estudo. Olha, bom hábito de estudo é o melhor investimento que você pode fazer em você em termos de estudar. E se você aproveitar uma dessas estratégias aqui para simplesmente transformar cada atividade de estudo sua em uma experiência ótima, você com certeza vai encontrar muito mais rápido do que você imagina o prazer de aprender. Você vai se surpreender e falar assim, não é que hoje foi interessante? Não é que hoje eu estou feliz? Depois de ter estudado 4 horas? Pois é. Então, é isso que a gente quer para você. Além de dar o joinha para essa aula, que eu espero que você tenha gostado, já que você está aqui até o final, vai lá assistir a aula de hábitos, porque não adianta você experimentar uma vez, achar bonitinho. Dificilmente nessa primeira vez você vai entrar em flow mesmo, naquele flow bem denso, bem concentrado mesmo. Então você tem que ir fazendo todo dia e treinando a concentração, treinando o engajamento, até que você começa a entrar em estados de concentração cada vez mais alta. E um belo dia vai acontecer esse negócio de você, nossa, nem vi o tempo passar. Caramba, em vez de 10 exercícios eu fiz 30. E você vai encontrar esse momento. Mas tem que ter o hábito para que você tenha a oportunidade de construir esse momento e aí achar o seu prazer aí em aprender, em estudar. Certo? Então, vai lá que eu estou te esperando no aulão de hábitos, tá? Aproveita que esse aulão tá muito, muito top e vai te levar bem mais longe. Tchau!